Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Que alegria chegarmos mais uma vez nesse dia, dia de bênção, dia de graça. E é importante que você já comece a dizer: Senhor, fala comigo nesta hora. E a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles. Curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Amados, essa palavra traz 2 reflexões para nós. A primeira, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu, foi de barco para um lugar deserto, afastado. Ele se retirou. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis, perdas, lutos, traumas, e a gente acha que tem que ser forte, que a gente tem que dar conta, a gente não se dá esse tempo, esse espaço para se cuidar, para se tratar, para pensar, para rezar, para chorar, para ser ajudado. O próprio Jesus foi para um lugar afastado logo depois que soube da morte de João Batista. Ele, mesmo sendo Deus, mas era humano. Isso faz parte do ser humano. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Quantas vezes a gente quer ser forte, é por isso que está adoecendo. Porque a gente não se dá conta que somos humanos. Temos necessidade de chorar, de nos despedir, de esperar um tempo, de dar conta das situações dentro de nós. Precisamos às vezes de ajuda, precisamos nos retirar. Será que você tem respeitado os seus processos? Será que você tem respeitado aquilo que você mesmo tem passado? Ou será que você tem passado adiante no automático como se nada fosse importante, como se você tivesse que dar conta de tudo, de todos, a todo tempo e a toda hora, e que você fosse dar conta disso? Não, vai chegar uma hora que você vai adoecer. E o segundo ponto que é muito interessante nessa palavra, quando Jesus viu aquele povo, todo mundo disse: despede a multidão. E Jesus disse: eles não precisam ir embora. Olha que frase consoladora, olha que frase gostosa. Jesus disse: eles não precisam ir embora. O nosso Deus é um Deus assim. Ele é a fonte de todo consolo, de toda cura, de toda providência. Quantas situações que a gente passa, é para Ele que a gente precisa correr. Porque nele está a resposta, nele está a cura, nele está o consolo. Ele vai dizer para você: você não precisa se afastar, você não precisa ir embora. Eu vou te dar
aquilo que você precisa. E no dia de hoje, você possa fazer essa experiência. Ouvir o teu Deus que te chama, vem, senta. Não importa o momento que você está passando. Eu quero sustentar, dar aquilo que você precisa no dia de hoje. Obrigada por isso, Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Compartilhe esse vídeo. São tantos que precisam desse autorrespeito, dessa cura, dessa graça. Faz esse movimento, curte, dá o seu like, curte, compartilha. Escreve aqui embaixo, eu aceito, Senhor. Eu aceito o teu consolo, o teu abraço, a tua cura. Escreve o que você precisa e o que é que você está aceitando de Deus nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.